Fala, rapaziada. Belezinha? Com vocês aqui, professor Rodrigo Cesário. E eu dou início hoje ao meu projeto IMITA. Projeto esse que tem por objetivo contribuir e auxiliar de alguma forma aos candidatos dessas duas tão seletas instituições militares, IME e ITA. Tá certo? Bom, já separei um tema que é maravilhoso, um dos temas mais cobrados dentre os temas gerais, trigonometria. Trouxe uma questãozinha do ano passado da prova do ITA e o objetivo não é simplesmente desenvolver, e sim, dentro do nosso desenvolvimento, traçar um pouco dos conceitos teóricos que serão utilizados para a sua finalização, para o seu desenvolvimento. Tá certo? Vamos lá? Questão do ano passado, ITA. Sejam alfa, beta e teta ângulos internos de um triângulo. Se o cosseno de beta mais teta é menor ou igual ao cosseno de alfa mais 2beta, podemos afirmar que, e aí ele dá ali as nossas 5 alternativas para serem analisadas. Vamos pensar o seguinte, que quando ele fala para a gente que o alfa, beta e teta são ângulos internos de um triângulo, a primeira coisa que vem à minha cabeça é o teorema angular de Thales. E não tem como pensar algo diferente disso, porque ele cria relações trigonométricas com esses nossos ângulos. Então, faz sentido a gente pensar algo dentro desse setor, correto? Bom, então, se eu penso no teorema angular de Thales, eu posso admitir que, como alfa, beta e teta são esses ângulos internos, alfa mais beta mais teta é igual a 180 graus. Agora, observa só que a informação que ele dá uma identidade particular, né, que ele define para a gente, é que o cosseno de beta mais teta é menor ou igual ao cosseno de alfa mais 2beta. Então, o meu objetivo, através dessa equivalência aqui, que é o teorema angular de Thales, é chegar nessas duas estruturas angulares que estão aqui. Então, ó, beta mais teta. Bom, beta mais teta já está aqui. Basta jogar o alfa para o outro lado. Então, eu vou ter que o beta mais o teta é igual a 180 graus menos o alfa. Beleza? Da mesma maneira, ó, alfa mais 2beta. Então, eu preciso aqui de alfa mais beta. Alfa mais beta. Jogo o teta para o outro lado. Então, o alfa mais o beta é igual a 180 graus menos o teta. Só que essa estrutura que está aqui é alfa mais 2beta. Então, eu vou ter soma beta aqui, ó, nessa equação, eu vou colocar aqui alfa mais 2beta é igual a 180 graus menos o teta mais o beta, tá bom? Então, com isso, eu vou poder garantir essas relações que é essa daqui e essa daqui, tá bom? Agora, o que eu posso fazer? É substituir exatamente essas informações nessa minha inequação trigonométrica gerada. Bom, ele falou para a gente que o cosseno de beta mais o teta é menor ou igual ao cosseno de alfa mais 2 betas. Perfeito. Vou substituir. Vamos dividir aqui rapidinho. Vamos colocar aqui. E aí, a gente vai ter agora que, substituindo beta mais teta, isso me dá 180 menos alfa. Então, vai ficar cosseno de beta mais teta, agora é 180 menos o alfa. Isso é menor ou igual ao cosseno de alfa mais 2beta, que foi esse cara aqui, ó. Agora ele vai ser escrito como sendo cosseno de 180 menos teta, vou até melhorar, vou fazer assim, ó, mais beta menos teta. Pronto, vou escrever assim. Gente, vamos fazer aqui uma lembrança rápida sobre alguns critérios do ciclo trigonométrico. Lembra que cada arco no ciclo trigonométrico possui um arco simétrico referente aos eixos cartesianos.
Então, ó, se a gente pega lá o nosso ciclo trigonométrico para trabalhar, aqui o eixo x, o eixo das abscissas, é o eixo dos cossenos. Então, a gente bem sabe que toda vez que eu pego um arco que está aqui, suponha esse arco sendo, sei lá, A, eu vou poder admitir que o seu simétrico em relação ao eixo Y vai ser o π menos o A. Além disso, a gente percebe que, exemplo, o cosseno de A é a projeção desse ponto, desse arco, no eixo X. Da mesma maneira como ele é simétrico, esse pedacinho daqui vai ser igual a esse pedacinho. O que eu quero dizer? Que o cosseno de A é igual ao menos cosseno de π menos o A. Tá certo? Então, o π, lembrando, é igual a 180 graus na conversão. Então, o cosseno de 180 menos o alfa é equivalente ao menos cosseno de alfa. Isso é menor ou igual. Bom, da mesma maneira, observa que eu também vou ter esse simétrico agora em relação à origem. E ele possui a mesma coisa. Então, o cosseno de 180 mais beta menos θ é equivalente ao menos cosseno de beta menos o θ. Correto? Então, chegamos nisso daqui. E aí, em cima disso, a gente pode muito bem converter da seguinte forma. Multiplica tudo por menos 1 e eu vou ter que o cosseno de beta menos o θ, ele é, bom, como eu multipliquei por menos 1, o meu sinal agora aqui, a minha desigualdade vai trocar. É menor ou igual ao cosseno de alfa. E aí a gente tem que tomar muito cuidado nessa parte, porque a banca fez, de certa forma, uma pegadinha quando o teu objetivo era desenvolver por esse modelo que a gente está fazendo aqui. Porque na tua cabeça você pensa o seguinte, né? O cosseno de beta menos θ é menor ou igual ao cosseno de alfa. E aí você vai falar, ótimo, então beta menos o θ é menor ou igual ao alfa, dadas as circunstâncias dos ângulos que são internos de um triângulo. Entretanto, a gente não pode garantir isso de forma nenhuma. Na verdade, a gente pode rebater isso que eu coloquei. Por quê? Porque a função cosseno é uma função estritamente decrescente no intervalo de 0 a π. E não é tão difícil você conseguir observar isso. Quer ver? Deixa eu dar uma limpada aqui nesse ambiente para que vocês possam verificar. Vou fazer a mesma coisa, tá? Vou fazer aqui um sistema cartesiano trigonométrico. E aí, lembrando, o eixo cosseno é o eixo o eixo x é o eixo dos cossenos, correto? Agora, olha como é que eu vou conseguir mostrar para vocês com tranquilidade que a função cosseno ela é estritamente decrescente no intervalo de 0 até π. Básico. Eu sei que o cosseno de 0 é 1 e o cosseno de π é menos 1. Observa só que, como o cosseno de algum arco é a projeção da extremidade desse arco no eixo x, peguei esse ponto aqui, ó, esse arquinho aqui, projetei, deu tanto. Peguei agora esse cara, que é maior, correto? Isso aqui, o A, e aqui é o B é maior do que o A. Só que olha aqui, ó, quando eu projeto ele lá embaixo, o cosseno de B é menor do que o cosseno de A. E assim vai acontecer para todos os nossos arcos. Por isso, a gente pode admitir que, vou colocar aqui, ó, a função cosseno é estritamente decrescente em... E aí eu vou botar o nosso intervalozinho aqui de 0 até π. Tá certo? Bom, vamos jogar para o lado para a gente poder finalizar então a nossa
Daí, onde que a gente chega, galera? A gente vai chegar ao seguinte, que se a função cosseno é estritamente decrescente nesse intervalo de 0 até o π, então o cosseno de beta menos θ, menor ou igual ao cosseno de alfa, na verdade, garante para a gente que o alfa é menor do que o beta menos θ. Então, o alfa ele é menor ou igual, tá bom? Ao valor de beta menos θ. Perfeito. Tudo bem. Joga esse θ lá para o outro lado, esse menos θ lá para o outro lado. A gente vai encontrar o quê? Que o beta ele é maior ou igual ao alfa mais o θ. Mas, gente, alfa mais θ, alfa mais θ, não é igual exatamente a 180 menos beta? Então, eu vou ter que o beta é maior ou igual a 180 graus menos o beta. Opa, soma beta nessa minha equação, a gente vai encontrar o quê? Que o 2β é maior ou igual a 180 graus. Já estamos conseguindo encontrar alguma relação, né, que é palpável para a gente. Dividir tudo por 2, vou ter o quê? Que o meu beta, que é um ângulo interno desse triângulo, ele é maior ou igual a 90 graus. O que isso significa, gente? Significa simplesmente que, com certeza, um desses meus ângulos, ou ele é 90 graus, no caso desse meu triângulo, ou ele é 90 graus, ou ele é superior a 90 graus. Se ele for 90 graus, o meu triângulo é um triângulo retângulo. Se ele for superior a 90 graus, esse triângulo é um triângulo o quê? Obtusângulo. Exatamente. Então, eu já posso descartar aqui a relação, né? O que eu tenho certeza absoluta que a gente não tem como ser, o triângulo não é obtusângulo. Não tem como ele ser, acutângulo. Ele não tem como ser um triângulo acutângulo, porque um triângulo acutângulo é que possui todos os seus ângulos internos sendo agudos. Então, se eu garanto que pelo menos um desses caras, nesse caso aqui o meu ângulo beta, ele possui um ângulo superior ou igual a 90 graus, com certeza ele não tem como ser um triângulo acutângulo, tá certo? Então, nesse caso daqui, resposta correta, letra C. Tá lá. Bom, espero poder ter ajudado vocês de alguma forma e a gente vai seguindo aí por mais resoluções desse modelo para auxiliar vocês nessa nossa trajetória. Aquele abraço, gente. Até a próxima. Valeu!